Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde aos colegas e telespectadores que estão nos acompanhando. Vamos começar com a manchete da Cíntia 2, Ari, e a operação Lesa Pátria, que tem a ver com a quinta-feira, 7 de setembro. Manchete fala sobre apreensão, né, Vamos lá. Senador é flagrado... Não, a 2. A 2. Manchete 2. Manchete 2, que trata sobre a operação Lesa Pátria. Operação da Polícia Federal contra financiadores do 8 de janeiro é recado do governo contra arruaças no 7 de setembro. Pois não, Cíntia? Hoje a Polícia Federal desencadeou mais uma fase, a 16ª e mais importante, da Operação Lesa Pátria, que flagra os financiadores, que foca, melhor dizendo, os financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro, mais especificamente, pessoas que supostamente estão envolvidas com o pagamento, o financiamento de ônibus que trouxeram aquelas pessoas para Brasília, e aí a sequência disso a gente já sabe exatamente o que foi. Hoje a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 7 estados, incluindo o estado do Ceará, e eu ressalto porque normalmente o Nordeste não costuma estar incluído nessas operações Lesa Pátria, já que a grande maioria das pessoas aí nesses eventos eram do Centro-Oeste, também do Sul e do Sudeste, mas além de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Tocantins e Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal está mirando basicamente nesses financiadores, tem até alguns nomes que foram divulgados, como o filho do ex-prefeito de Birigui, em São Paulo, o Rony Borini, que é empresário, o deputado estadual, que é um deputado estadual que está suplente, mas assumiu o parlamento lá em Mato Grosso do Sul, e uma socialite, Marice, melhor dizendo, Bernardes. Ela já se envolveu numa série de outras confusões também. Lembrando que com esses mandados de busca e apreensão, já são 297 mandados até o momento nessa operação e 78 prisões que foram executadas. A Polícia Federal pediu aí o bloqueio de bens, de armas e passaportes e ainda o ressarcimento de prejuízos estimados em 40 milhões de reais dos cofres públicos. Essa operação acontece na semana do 7 de setembro, acontece também no mesmo dia em que o presidente da República empodera bastante a Polícia Federal, tanto que foi a cerimônia de conclusão do curso de formação de agentes federais que aconteceu hoje aqui em Brasília, Amadeu. As imagens, então, de Brasília, com essa formação, né, dos novos policiais federais, e esse recado, né, esse empoderamento. O próprio ministro Flávio Dino falou que o que aconteceu no passado não se repetirá, né? Mais do que isso, ele alfinetou a Operação Lava Jato, né? Temos o trecho do ministro Flávio Dino? Vamos lá. Isso. Lembrando que o presidente Lula não falou nesse evento, até para não instigar um clima que já existe aqui em Brasília de uma certa ciumeira das Forças Armadas com esse empoderamento da Polícia Federal. Então, estamos separando aqui o trecho da fala, então, do ministro Flávio Dino. Basicamente, Amadeu, o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, ele disse o seguinte, eu acho que é importante ressaltar, que ele disse, eu estou falando em nome do presidente Lula. E aí, quase no final do seu discurso, ele disse que a Polícia Federal, que esses agentes não vão mais cair em tentações satânicas e se referiu especificamente a forças-tarefa, que a gente sabe eram usuais durante o período da Operação Lava Jato. Já temos ou posso pedir aos... Tá, vamos ver lá, Flávio Dino. Que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas
de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. Grandes poderes os senhores assumem. Acho que ele deve ter concluído. E grandes responsabilidades os senhores têm a partir desses grandes poderes. Ele é um vingador, verdade. Quero saber, a Poliana é especialista na Marvel, quero ouvi-los sobre esse momento e a Cíntia, começar com a Cíntia. Cíntia, o clima, você que está aí em Brasília, é de, assim, a expectativa é que não ocorra nada fora do script, correto? Exatamente, é um grande desafio para o governo, tanto que tudo que tem sido feito aqui, esse reforço da segurança, com a vinda das forças especiais que estarão aqui, é o dobro do número de policiais que foi usado, por exemplo, na posse do presidente, mas tudo está sendo feito de uma forma a deixar a população muito tranquilizada, e até o próprio presidente Lula tem feito falas nesse sentido, né? No sentido de que vai ser tudo tranquilo, que vai ser tudo bem e que essa animosidade é algo que já passou e que o 7 de setembro é, de fato, uma data para ser comemorada por todos. O presidente chegou a falar isso hoje na sua conversa com o presidente, aquele evento que ele realiza, aquela live que ele realiza todas as manhãs de terça-feira. Apoliana. Constante que o governo federal, junto com outras instituições, como o próprio judiciário, talvez não tanto o Congresso, a não ser ali quando a gente fala de CPMI, dos atos golpistas, é o recado que essas instituições, poderes constituídos, estão dando a quem, de fato, atenta contra a democracia, o nosso Estado democrático de direito. Então, a política de tolerância zero, ela é importante para evitar que novas chamas, novas faíscas desses movimentos ganhem força, porque se vacilar, a gente vai ver esses grupos tomando de novo as ruas, eventualmente acampando em frente a quartéis, mesmo que as Forças Armadas já tenham deixado bem claro que elas não vão patrocinar esse tipo de atitude. Mas não deixar que essa chama se acenda novamente é papel crucial das instituições. França. Amadeu, nem mesmo as prisões do dia 8 de janeiro fizeram com que determinados grupos esquecessem essa sanha golpista de atentado contra a nossa democracia. Eu diria que esses movimentos estão apenas adormecidos. Então, as autoridades brasileiras têm que sim ficar muito atentas, porque qualquer sinalização de que é possível um movimento do tipo, ele pode sim acontecer. Tanto que movimentos desse tipo são ratificados até mesmo por políticos. Nós tivemos recentemente aquele Dia do Patriota em alusão ao 8 de janeiro aprovado em uma Câmara Municipal. Ou seja, essa sanha golpista ainda está impregnada em alguns grupos e todo cuidado é pouco. Ari. Amadeu, me chamou a atenção na fala do ministro Flávio Dino a garantia de que não haverá impunidade em relação aos atos cometidos em 8 de janeiro. Porque a mídia, a imprensa, ela fez o seu papel. Noticiou, mostrou. A gente já mostrou aquelas imagens à exaustão. Mas é preciso chegar aos culpados e puni-los. A gente sabe que há toda uma tramitação, a gente mostrou aqui o oferecimento da denúncia, a aceitação da denúncia, esses julgamentos vão acontecer. Mas eu chamo a atenção que, além de haver culpados, é preciso também condenar quem não estava lá, mas estava lá, porque financiou, porque deu dinheiro, porque insuflou. Está por trás, são ricos empresários, a Cíntia citou empresários paulistas, tem agora no Ceará, mas teve aqui também. E a gente sabe, nos bastidores, quem são esses empresários também aqui do Piauí que mandaram dinheiro e que financiaram, ajudaram nesses atos golpistas. Então, se a gente não chegar também aos mandantes, aos insufladores, terá sido uma punição pela metade. Não existe meia justiça. Hoje o presidente, em sua conversa com o presidente, Cíntia, ele entende que os votos dos ministros do Supremo
com transmissão ao vivo pela televisão, com divulgação para todo mundo, para toda a população, acaba pressionando os ministros, não os deixando assim, à vontade para votar. Isso é polêmico. Há países, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém sabe, é fechado lá os votos, ninguém sabe como eles votam, como cada um se manifesta. Há outros países na Europa onde o voto é aberto, tipo no Brasil. O Brasil ainda é mais aberto porque tem a TV Justiça, que transmite ao vivo as sessões. Enfim, o presidente Lula se manifestou sobre isso. Exato. Como a gente sabe, as sessões do Supremo Tribunal Federal, elas são abertas e elas são, inclusive, acompanhadas pela população através dos canais de YouTube. O mesmo modo acontece no Senado Federal e na Câmara Federal. E essa transparência ajudou muito a população, ajudou muito a sociedade civil a entender melhor o papel dessas instituições. O presidente parece estar muito incomodado, muito mais, eu vejo, com a pressão que existe sobre ele nomear um novo ministro do que com a atuação do Zanin. Claro que isso, no começo, nos primeiros votos do Zanin, foi muito ruim. Depois ele fez alguns votos que foram elogiados, como, por exemplo, derrubou aquela censura à revista Piauí, isso foi bastante elogiado, votou contra o marco temporal também, mas eu percebo que essa fala do presidente foi nesse caminho aí. Agora, claro, o presidente tem nenhuma ingerência sobre fazer sessões secretas no Supremo, mas a opinião dele gerou muita polêmica e, claro, está nas principais manchetes de todos os sites e certamente também estará amanhã nos jornais. Vamos lá. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua. Aconteceu recentemente ministros sendo acuados em aeroportos. Está acontecendo, Alexandre de Moraes, acuados em aeroportos, em restaurantes, tendo que sair de cidades por causa do fla-flu político. Agora, o presidente entende que isso ocorre em função da divulgação ao vivo das sessões. Eu quero ouvi-lo, Ari. Olha, se os ministros são agredidos, tem que punir os agressores e garantir aos ministros da Suprema Corte segurança para que eles possam votar de maneira transparente com conhecimento da população brasileira, como vem acontecendo, e ainda assim eles possam circular livremente, tanto aqui quanto no exterior. Eu não concordo com o presidente, mas ele está ali no estilo dele, de falar o que pensa, né? Ele muitas vezes é considerado ali sem freios, ele fala, ele pensou e externou. É uma opinião polêmica, como você bem colocou. Eu acho que não, acho que foi um avanço para que nós, brasileiros, possamos entender como cada um dos ministros vota, como eles pensam, de que maneiras eles enxergam o nosso país. Acho que tem que permanecer como está. A Poliana? Não faz sentido você tornar a justiça secreta, né, as decisões. O que eu sou contra, nesse caso, é a personalização dessas instituições. Obviamente, a gente tem um ministro lá, Alexandre de Moraes, que no cenário político recente foi muito importante, inclusive para a manutenção da nossa democracia de pé, mas é uma decisão que não é do Alexandre, é de um ministro, é do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou contra essa personalização. Mas fechar a justiça, não, de jeito nenhum. Concordo com os meus colegas, Amadeu, e infelizmente o problema não está na divulgação dos votos, de como os ministros se posicionam.
O problema está na raiz desse extremismo, não só na sociedade brasileira, mas também na sociedade de todo mundo. Então, tem que se discutir formas de garantir mais segurança ainda para esses ministros, para que não hajam situações desse tipo e que essas pessoas que cometem esses atos contra ministros do STF sejam punidos severamente, porque eu acho que só com essa punição severa é que esses movimentos serão repelidos. Então, o problema não está na divulgação, está na recepção de como os ministros se posicionam, e é isso que tem que ser tratado. Ô Ari Farol. Sim. Vamos seguir agora com a pauta da Cíntia para mais uma afronésia de um bolsonarista. Vamos à primeira manchete da Cíntia. Olha só, Farol, negócio mesmo... Senador é flagrado em Grampo anunciando 2 anos de esforços para prender Alexandre de Moraes. Pode isso, Cíntia Lages? Pois é, o senador Marcos Duval se tornou aquela pessoa que ninguém mais confia naquilo que ele diz, né? Porque ele já disse várias coisas. Agora a Polícia Federal encontrou nos e-mails que foram enviados à CPMI dos atos golpistas uma troca de mensagens do senador Marcos Duval, não sei se foi separada aí, e onde ele diz que deliberadamente mentiu, que o objetivo dele era tentar retirar o ministro Alexandre de Moraes de uma ação específica, ele fala aí. Então, acho que seria importante ler o que o Marcos Duval conversa com essa pessoa identificada como Elmo. É o irmão dele. Vai lá, Ari. Em 2 de fevereiro, uma pessoa identificada, como a Cíntia acabou de dizer, Elmo, enviou a seguinte mensagem ao senador Marcos Duval, às 11h24. O que precisar de nós é só falar. Se precisar estar aí com você, é só falar. Tamo junto na alegria e na tristeza. E aí o senador responde: estou há 2 anos trabalhando para prender Alexandre de Moraes. Segue. Pouco depois, Elmo encerra: batalha dura. Elmo é o irmão do senador. Elmo Ribeiro é irmão do senador Marcos Duval. Tem um outro e-mail onde ele diz, né, que deliberadamente mentiu, e é isso que está em destaque no dia de hoje, que ele tem trabalhado nesse sentido e que seria importante que os influenciadores, ele cita isso, que os influenciadores começassem a divulgar que o senador Marcos Duval, ele até se identifica no e-mail como senador Marcos Duval Suat. Marcos Suat. O Marcos da Suat. Marcos da Suat. E aí ele diz que seria importante, então, que divulgasse. São vários os crimes nesse e-mail, na obstrução da justiça, mentir, espalhar fake news. E, para quem não lembra, ele criou essa informação falsa numa época em que ele dizia que o ministro Alexandre de Moraes tinha tido conversas com ele em separado sobre o assunto da ação, que não é permitido para o ministro. Eu lembro que isso virou alvo de muito protesto e chegou-se a cogitar que o Alexandre de Moraes não podia mais ficar à frente da ação, do processo, exatamente por conta desse encontro com o Marcos Duval. Vamos lá. Ari, cadê? Compra ou não compra o carro usado do Duval? Não, mas é de jeito nenhum. Pois não, Franci? Não dá para confiar, um mentiroso custa mais, Amadeu. Ele confia. Não, e ele mesmo diz, olha, espalhem as minhas mentiras, que bacana. É que nem aqueles links que a gente recebe no WhatsApp, que na dúvida é melhor não clicar, sabe? Para não ser golpe, não ser vírus no celular, tipo isso. A que ponto chegamos, minha gente? Obrigado, Cíntia, até amanhã. Olha só, chegou a sua chance de morar no bairro mais cobiçado de Teresina, Ilhotas. Você vai se encantar com o lançamento da Haas Engenharia. Sky Residence 2. Acesso fácil às principais redes de serviço da capital. Está tudo pertinho aí no Ilhotas. Apartamentos de 3 quartos,